Nós não nascemos mulheres, João. Nós tornamos-nos mulheres. A diferença é que Luís já era herdeiro do trono de França quando lhe arranjaram o casamento. Agora eu não era herdeiro de trono nenhum. O rei era José, seria José, não eu. Então, eu sou Luísa Ortigoso, atriz portuguesa. Neste espetáculo que trazemos aqui a São Paulo, vou ser a Dona Maria I, a Rainha Louca. O fim do mundo, era 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 o fim do mundo. Fazemos parte da Companhia Teatro Livre, uma companhia sediada em Alcochete, uma cidade que pertence à área de Lisboa, e começámos a trabalhar desde 2018, certo? Penso que sim. 2018. Encontramos... Muito difícil. Conhecemos um espetáculo através de um amigo comum e começámos a perceber que tínhamos pontos em comum, que gostávamos das mesmas coisas, que defendíamos os mesmos pontos de vista, entendemos bem. Quer dizer, eu gosto, não sei se eu gosto. Ela fala muito, por isso deixa eu me apresentar. Eu sou Beto Covini, sou ator brasileiro que mora em Portugal há mais de 30 anos. Nós fazemos parte da mesma companhia de teatro, Teatro Livre. Como a Luísa disse, já trabalhamos junto há uns bons aninhos, já temos aí um bom percurso juntos. E depois, esse espetáculo, estamos aqui em São Paulo, vamos estar no Teatro Alfredo Mesquita de 9 a 12, agora de maio, de quinta a sábado às 21 e no domingo às 19, com o espetáculo Filho da Rainha e a Mãe do Rei. Esse espetáculo é escrito pelo Cássio Junqueira, o autor aqui de São Paulo, e dirigido pelo Cássio Scapim, com quem eu comecei a fazer teatro há muitos anos aqui em São Paulo. É uma coprodução entre Portugal e Brasil e foi incluído na comemoração dos 200 anos da independência do Brasil em 2022. Esse espetáculo lá em Portugal nós apresentamos o Palácio da Ajuda, que é o último palácio da família real portuguesa. Fizemos lá algumas apresentações, depois fomos para Alcochete, onde a nossa companhia é sediada, e ano passado nós fizemos uma reposição em Lisboa no Teatro Meridional. E agora finalmente conseguimos trazer aqui para São Paulo. Fala da relação entre mãe e filho da rainha Dona Maria I e do Dom João VI, foram, na verdade, os únicos reis que o Brasil teve, porque a seguir a volta da família real para Portugal, a Dona Maria faleceu aqui, depois Dom João VI voltou, deixando cá o nosso Dom Pedro I como príncipe regente, e logo a seguir houve a independência do Brasil, ele passou a ser imperador. Portanto, com o título de rei, os únicos reis que o Brasil teve foram a Dona Maria I e a seguir Dom João VI. Fala um pouquinho dessa relação entre mãe e filho. Nós aproveitamos as figuras históricas para falar um pouco, ou melhor, para falar muito, da relação do que se passa quando as mulheres têm poder. Sim. Como é que os homens reagem quando as mulheres têm poder, como é que elas são tratadas quando elas têm poder. E passa também pela insegurança masculina de ver uma mulher no comando. Falamos também de doença mental. Sim. Porque a Rainha Louca, bem, enfim, hoje em dia chamaríamos uma depressão, porque ela perdeu 2 filhos, perdeu um marido e não ficou bem, o que é perfeitamente natural. Então diziam que tinha enlouquecido. Sobretudo porque era uma mulher, porque um homem com um desgosto de coração
provavelmente não diriam que estava louco. E nós temos isso no texto, inclusive, né? Sim, Nós damos exato. alguns exemplos de reis, parentes de Dona Maria, em que o filho pergunta, e ela diz, olha, meu avô enlouqueceu no trono de Espanha. E o filho pergunta, ele foi afastado do trono? Ela disse que não se afastam monarcas do trono. O tio também, que se tornou rei, também enlouqueceu, mas não foi afastado do trono. E a questão aqui é, por que então que ela não estava louca, estava com uma depressão, foi afastada do trono? Porque era uma mulher. Exato. É verdade que em Espanha o seu avô, Felipe V, batia na mulher? Ficou louco, coitado. Tinha ataques intermitentes de loucura e tinha ataques de violência, realmente agredia a minha avó. Ficou louco. E ele foi afastado do trono? De modo nenhum. Não se afasta o monarca do trono, João. Portanto, estas camadas que nós fomos buscar, partindo da história destas duas figuras históricas, são camadas que para nós, como atores, são acessíveis, porque falamos de mulheres, de poder, do patriarcado, das relações familiares e afetivas que são influenciadas pelas questões de poder, ou seja, uma mãe e um filho que têm poderes, um que almeja o poder da mãe, a mãe que tem o poder efetivo da coroa, mas até que ponto é que isso afeta as relações familiares, as relações afetivas, e estas questões são para nós importantes neste caminho. E foram bastante trabalhadas. Sim. Nesse espetáculo. A posição de Dom João VI, nós aqui no Brasil estudamos Dom João VI, e ele é sempre retratado como uma figura caricata. É aquele rei gordo que gostava de comer coxa de frango, que tinha uma mulher feia, horrível, que atraía com todo mundo na corte, que era a Carlota Joaquina. Mas, na verdade, Dom João VI, e esse foi um dos motivos que eu me interessei por essa história, foi um pouquinho na procura de uma redenção dessa personagem, porque ele fez coisas incríveis quando esteve aqui no Brasil, tinha uma inteligência aguçada, foi ele que, junto com a Inglaterra, conseguiu salvar o reino de Portugal quando Napoleão invadiu, trouxe a família real para cá, trouxe a sede do reino para cá, para manter a família no poder. Aqui no Rio de Janeiro construiu o Jardim Botânico, a Constituição Portuguesa, a base da Constituição Portuguesa, foi Dom João VI que começou quando voltou para lá. Portanto, era uma pessoa que era inteligente, era inseguro, porque ele era o segundo filho, se sentiu rejeitado, porque a atenção era dada para o mais velho, que seria o bem, mas quando o mais velho morreu, caiu-lhe do colo o trono. Portanto, ele tinha essa insegurança natural com ele, era infeliz no casamento, não gostava da mulher, era maltratado pela mulher, e o desejo maior dele era se ver livre daquela mulher e ser feliz. Só que ele era rei. Se ele fosse um homem comum, ele poderia fazer isso, mas como rei ele não poderia fazer isso. Então era uma pessoa infeliz. E essas complexidades dessa personagem me deram muito prazer de construí-la, porque ela tem várias camadas. E a relação com a mãe, ele amava essa mãe, mas ao mesmo tempo era importante ele tirar o poder da mãe para ele poder fazer aquilo que ele queria. E essa ambiguidade, eu trabalhei sempre em cima da ambiguidade da construção do personagem. E isso é interessantíssimo para o ator. E é curioso que o Dom João VI, não sendo liberal, faz a Constituição mais liberal da época. Exatamente. E ele não é um rei liberal. A Dona Maria diz a família vai suceder no trono para de alguma forma se ir redimindo, porque não estão de acordo uns com os outros. Ela não concordava com as decisões do pai, o pai dela não concordava com as decisões do pai dele, portanto do avô da Dona Maria, e isto vai saltando de geração a geração, e o Dom João não concorda também com algumas decisões da mãe. A mãe debate-se nomeadamente com a sentença de morte ao Tiradentes, debate-se com algumas questões, e o Dom João, das primeiras ações que tem, é dizimar os índios para construir um palácio. E isso,
esta forma alternada de ser desta família no poder também acaba por ser interessante. Porque... E o texto também se torna interessante, porque na verdade a gente faz uma visita à história, mas não fala de história. O que nós colocamos aqui, eu acho, é uma parte. O espetáculo ele não branqueia nada. Não. Realmente, Portugal foi um país que colonizou o Brasil, que explorou o Brasil, que houve, como a Luísa bem citou, essa ocupação das terras dos índios para a construção de palácios, a morte de escravatura, e tudo isso é revisitado e é falado sem um branqueamento. Hoje em dia a gente vive uma época em que se procura branquear tudo. Não vamos falar do passado, não vamos falar da história, porque isso não é eticamente aceitável hoje em dia na sociedade, não se pode falar disso, não se pode falar daquilo. Nós achamos exatamente o contrário, as coisas aconteceram assim, portanto as coisas têm que ser faladas assim, principalmente para que não se repitam, principalmente para que isso se apresente de outra maneira na sociedade de hoje, não é? Portanto, a gente fala, não há um branqueamento aqui, não há endeusamento desses reis. Eles são pessoas comuns que nasceram com o poder. E o que eles fazem com isso? Isso é interessante. Eu disse, Senhor, eu imploro o vosso perdão, eu nunca quis o mal do povo. A moldura de madeira fechou-se. A lâmina caiu. Porque eu, como portuguesa que sou... eu quero que a história sirva para aprender a nunca mais fazer. E não se fazer. O que não se fazer. Porque eu não me orgulho do passado colonialista do meu país, obviamente. E não quero que isso se repita. Nem com os nossos países, nem com qualquer outro. Não quero que isso se repita, porque já se viu que a humanidade não se dá bem. E negar esse tipo de coisa. Negar a história fortalece estes caminhos que voltam sempre a repetir-se. A história se vai repetindo porque não se aprende com ela verdadeiramente. Exato. E é importante que se aprenda. E tu achas o quê? Os brasileiros gostaram deste decreto? Eles devem odiar-me por isso. Que aquele homem Tiradentes, aquela execução... E tu queres que eu vá atravessar o Atlântico para ir para o Brasil, João? Eu não vou, que eu não estou louca! Vocês todos é um espetáculo esteticamente, nós gostamos muito. Nós trazemos um pouco de arte portuguesa para o palco. Nós temos em cena 2 quadros. O Amadeu Sousa Cardoso. Exatamente, que representa o céu de Lisboa. E com o fundo, mais 2 telas de Tarsila do Amaral, que representa o céu do Brasil na altura da travessia. Além do cenário ter sido construído e idealizado por um arquiteto e cenógrafo português, e também ator Eurico Lopes, a banda sonora, a trilha sonora, na verdade, nós falamos banda sonora. A trilha sonora é uma trilha original composta especialmente para esse espetáculo pelo David Zaccaria, com orientações do Cássio Scapim. O Cássio Scapim foi até Portugal, passou conosco 1 mês e meio, onde nós ensaiamos e construímos todo esse espetáculo, onde foi construída a banda sonora de acordo com aquilo que o Cássio queria. É uma banda sonora original, como eu já disse. A luz é do Pedro Santos, que trabalha conosco em Portugal há muito tempo. Os figurinos é do Fábio Damatani, e são os figurinos... São lindos! Lindos, são de época, mas são figurinos estilizados, feitos a partir de imagens de quadros antigos de Dom João VI e de Dona Maria I. As roupas refletem exatamente as figuras que eram retratadas dele nos quadros que existem hoje no Palácio da Ajuda. E principalmente a integridade do reino, minha mãe. E a coroa, a dinastia de Bragança. Sim, e as nossas cabeças. Levamos conosco tudo que pudermos, móveis, joias, dinheiro, documentos, a real biblioteca, tudo que pudermos salvar. Meu Deus, como seremos recebidos no Brasil? Seremos recebidos em festa, minha mãe.